Não é o sexo, não é o chocolate, não é ganhar dinheiro. É o quê? Agora, instantaneamente. Eu quero e quero já. Sim, mas qual o problema de querer já? Não sei. Mas Jesus disse que era um problema, certo? E se a gente tivesse analisado o significado da tentação, bom, você pode desejar, mas não imediatamente. Espera um pouco. Quanto tempo? Um pouco. Que não seja imediato, espera um pouco. Pensa a respeito. Então, vamos traduzir. Senhor, ajude a gente a pensar antes de fazer alguma coisa. E faz diferença? Aparentemente deve fazer. Já que Jesus disse, não disse? Não. E ele não especificou qual. Ele falou qual tentação? Todas. Então, chocolate, dinheiro, tudo. Então eu não posso dizer, não, pode fazer tudo, contanto que espere um pouco. Quanto? Ele não especificou. Se esperar só um pouquinho já é suficiente. Deixou de ser tentação. Então, o que significa isso? Faz sentido para vocês? Não sei. Essa palestra que eu vou fazer hoje para vocês, falando sobre isso, surgiu, eu estava lendo um artigo científico. Na verdade, uma descoberta notável que estava fazendo uma grande revolução nos Estados Unidos da América do Norte. Um pesquisador chamado Walter Mitchell havia lançado um livro no ano de 2015. Ele publicou um livro, e esse livro foi o final de 64 anos de pesquisa. Ele pesquisou durante 64 anos. E no final desse período, ele publicou um livro que era constituído do relatório final da sua pesquisa numa linguagem acessível ao público. O livro foi lançado em 2015 e as autoridades governamentais americanas, ao tomarem conhecimento do conteúdo daquele livro, fez uma reunião com educadores em todos os Estados Unidos, responsáveis, políticos, ligados à educação, numa grande reunião para analisar o conteúdo daquela pesquisa e tomar medidas diante daquelas descobertas. Essas reuniões deram origem a um relatório que foi publicado no mesmo ano e distribuído entre educadores, professores nos Estados Unidos, para que aquelas medidas fossem implementadas. Ou seja, eles acharam o resultado do trabalho tão significativo que criaram políticas apropriadas para atender aquela informação. E o mais incrível é que esse material foi publicado no Brasil no mesmo ano, o que foi impressionante. Normalmente as coisas demoram 20 anos para chegar, mas no mesmo ano, no Brasil, eles publicaram uma versão em português daquele material. E ele era constituído dentro de um grupo de neurociência para educadores. Mas como era o nome do livro de Walter Mitchell? O nome do livro era associado a uma experiência que ele realizou na década de 60. E ela recebeu um apelido de um jornalista do Times. Ele fez um experimento, naquela época, muitos experimentos sociológicos e psicológicos eram feitos com o objetivo de entender determinados fenômenos comportamentais. E o Walter Mitchell fez uma experiência específica com crianças de uma creche. E ele pegou crianças de 4 anos, mais ou menos, de uma creche, e fez um determinado experimento. Um jornalista, tomando conhecimento do experimento, apelidou de o teste do marshmallow. Em que consistia o teste do marshmallow? O teste do marshmallow foi considerado pelo jornalista como um experimento doloroso, algo negativo, uma experiência meio nazista que foi realizada com as crianças. E vamos explicar em que consistia, então, o teste do marshmallow. É simples. Walter Mitchell pegava aquelas crianças, colocava numa sala com uma única mesa, 2 cadeiras, o pesquisador ficava de um lado, a criança do outro, e diante da criança ele colocava um doce. As crianças americanas gostam muito de marshmallow, então ele usou marshmallows, que era um doce que eles gostavam.
colocava na frente da criança um marshmallow, mas podia ser o doce, porque essa experiência foi repetida, foi o doce que aqui seria brigadeiro, sei lá, o que a criança gostasse mais. Esse doce é seu. O que significa? É dela, tá? Em qualquer circunstância. Esse doce é seu e você pode comê-lo a hora que você quiser. Então, se ela comesse o doce, tinha alguma coisa errada? Não. A primeira coisa, esse doce é seu e você pode comê-lo a hora que você quiser. Porém, se você esperar eu sair para fazer uma coisa e voltar antes de comer, em vez de um, você ganha 2. Só isso. E aí ele saía e ficava fora da sala por 15 minutos, olhando por uma janela espelhada, lembra? Era um vidro, parecia um espelho, e ele observava a criança e filmava o comportamento, analisando o que ela iria fazer. O que vocês acham que acontecia quando uma criança de 4 anos ouvia algo assim? O que acontecia quando ele saía da sala? Comia o doce. E isso foi verdade para 80% das crianças. 80% das crianças comeram o doce. Assim, ele saiu, ele comeu. Mas 20% não fez isso. E ele observou essas crianças que não comeram doce. O que elas fizeram? E era muito interessante. E comportamentos diferentes que elas apresentaram e não comeram doce. Uma delas, uma menininha, ficava mastigando as tranças. Ela olhava o doce e mastigava a trança. E não comeu. Um menininho ficou lambendo o doce. Ele ia dar uma lambida. Aí dava outra lambida, mas não comeu. Lambeu. Uma outra, esse foi o que o jornalista falou, né? Muito triste. Ela olhava o doce, se contorcia e ficava examinando o rodapé. Ela ficava agachadinha, dando voltas na sala, olhando o rodapé. Que é algo doloroso, uma criança de 4 anos, para não olhar o doce. E ela ficou os 15 minutos examinando detalhadamente o rodapé da sala. E várias outras expressões de sofrimento que elas fizeram, né? Mas não comeram o doce. E esse teste ficou apelidado como o teste do marshmallow. Mas após essa polêmica que aconteceu naquela época, Walter Mitchell acompanhou o desenvolvimento das crianças que participaram do teste por 50 anos. Durante 50 anos, ele acompanhou o desenvolvimento psicológico, emocional, social das crianças que participaram do teste. É claro que não deu para ser, mas ele acompanhou. E chegou a uma conclusão. A sua conclusão era muito complicada. Porque após 50 anos de acompanhamento, ele chegou à conclusão, por observação estatística, que havia uma diferença fundamental no comportamento dos dois grupos. Aqueles que comeram o doce e aqueles que não comeram o doce. Ele verificou que entre aqueles que não comeram o doce, havia uma superioridade intelectual de 32%. Entre as crianças que não comeram o doce, a evasão escolar era insignificante. Entre as crianças que não comeram o doce, havia uma nítida superioridade nas capacidades cognitivas. As crianças que não comeram doce tiveram um desenvolvimento psicossocial superior. Eram mais capazes de lidar com situações de problemas, tinham maior ascensão social, maior desenvolvimento, mais estabilidade emocional, eram nitidamente superiores do que o segundo grupo. Espera aí, como é que se explica isso? Era uma observação. Simples assim. Após esse período, estávamos agora na década do cérebro,
em que a tecnologia de análise cerebral já era possível, ele associou-se a um grupo de neurologistas para avaliar o cérebro dos agora adultos que participaram do experimento, para ver se haviam diferenças cerebrais entre elas. É aquela pergunta: Tostines vende mais porque é fresquinho ou é fresquinho porque vende mais? Elas tinham um comportamento diferente porque tinham um cérebro diferente, ou o comportamento diferente provocou um cérebro diferente? Com a análise estrutural do cérebro, eles descobriram que haviam diferenças neurológicas. Haviam nítidas diferenças neurológicas entre os dois grupos. Mas qual a causa? Genética? Uma capacidade? Eles eram especiais, eles eram diferentes? Aparentemente, as descobertas não apontavam para essa direção. Não era uma diferença de origem genética, era uma diferença de utilidade prática. Ou seja, a forma com que eles se comportavam definia alterações neurológicas. Bom, e agora? Essa é uma teoria. Nós precisaríamos de mais informação para testar a relação entre o comportamento não comer o doce e as respostas cerebrais. Então, o Walter Mitchell já estava idoso, a sua filha assumiu a frente das pesquisas e ela foi a uma creche com crianças de 4 anos e submeteu-as a um treinamento específico num determinado comportamento para verificar se esse comportamento específico iria ocasionar diferenças cerebrais. E após 4 anos, as crianças se submeteram ao treinamento, tiveram alterações neurológicas, comprovando que o que causava as diferenças não era algo genético, mas um tipo de comportamento específico. E ao final de todo esse trabalho, 64 anos, ele publicou então o livro chamado O Teste do Marshmallow, o poder do autocontrole. E em que consistiam essas diferenças? Ele observou, e aí nós temos que analisar, o que acontece quando nós desejamos alguma coisa? O que é, biologicamente, um desejo? Então, por exemplo, fome. O que acontece quando você está com fome? Primeiro, a gente tem que definir o que é a fome e para que ela serve. Na verdade, todas as coisas são movidas a energia, certo? Energia é o combustível que permite fazer alguma coisa. Nós também temos um combustível. Então, qual é a energia que nos move? De onde vem a energia que nós usamos para fazer tudo o que fazemos? Por incrível que pareça, vem do Sol. Nós somos movidos à energia solar. Não concordam? Sim, lembram? Quando você aprendeu na escola sobre a fotossíntese. A plantinha faz fotossíntese. Pega energia do sol, faz fotossíntese, produz, bota energia lá. A vaquinha come a plantinha, você vai, come a vaquinha e pega energia. Então, na glicose que você consome, a energia que foi colocada lá veio de onde? Então, você pega aquela glicose, quebra, libera energia e usa para fazer o que quiser. Então, a nossa principal fonte de energia, apesar de terem outras, é a glicose. Então, diante disso, nós temos um sensor no cérebro para os níveis de glicose no sangue. Então, toda vez que nossa glicemia baixa muito, o sensor avisa: baixa glicemia, possível falta de energia. No momento em que isso acontece, um alarme é disparado e no centro da fome é ativado e produz uma quantidade de substâncias que são jogadas na corrente sanguínea. São as chamadas catecolaminas. As catecolaminas produzem, então, o que nós chamamos fome. E o que é? Uma sensação ruim que você tem, que obriga você a agir para aumentar a glicemia. Então, na verdade, a fome
é uma consequência da falta de glicose, mas não a mesma coisa. Então, o objetivo da fome é forçar você a fazer o quê? Consumir alguma coisa para aumentar a glicemia. Ok? Isso é o que acontece com todos os desejos. Toda vez que você tem um desejo, uma fome de qualquer coisa, você produz as catecolaminas que fazem você agir em direção de saciar aquela vontade. Bom, os desejos fazem parte da vida. E qual é o primeiro desejo que o ser humano lida na sua existência? Oxigênio. Quando você surgiu, você estava dentro da barriga da sua mãe e você não precisava de nada. Tudo o que você precisava era automaticamente fornecido. Oxigênio, glicose, comida, tudo. Você precisava de alguma coisa? Não. Tudo era fornecido o quê? Automaticamente. Então, até aquele momento, você nunca desejou nada. Tudo que você precisava, você tinha. Até o momento em que você foi separado da sua mãe. E no momento em que você foi separado da sua mãe, seu sofrimento começou. O primeiro foi falta de ar. E você teve que respirar. Daí o grito que alguns recém-nascidos fazem, de sofrimento, com a primeira lufada de ar. Porque ele sente a sufocar. Aí respira para tentar diminuir aquele sofrimento. E depois disso, o sofrimento mais atroz que você sente é fome. Lembrem-se, você estava na barriga da sua mãe. Você já sentiu fome antes? Nunca. E, de repente, aquelas substâncias são derramadas no seu organismo e o sofrimento é terrível. É por isso que o recém-nascido grita como se estivesse morrendo. Ele está com fome, mas ele grita, parece que estão matando, não é? É isso. A sensação que ele tem é de intenso sofrimento. Por isso ele chora terrivelmente. E a gente que escuta, né, e vê aquele sofrimento todo, né, e não é o pai de primeira viagem, que nunca, de repente, aquele grito, ele diz, meu Deus, está morrendo. Não é fome. E aí ele dá alguma coisa. Ele está sofrendo terrivelmente. Sim, ele está sofrendo terrivelmente. E aí o que você faz para ele parar de sofrer? Você dá mamadeira. Quando você dá mamadeira, o que acontece com o sofrimento? Desaparece. Mas espera aí. Desaparece? É. Vamos lá, você está morrendo de fome. Aí você chega em casa, abre a geladeira, pega uma maçã e morde. O que você sente quando morde a maçã? Um negócio maravilhoso, não é? Mas espera aí, a maçã nem chegou no seu estômago. É ou não é? Ela nem chegou e você já está se sentindo bem? Sim. Porque se você estivesse se sentindo mal, você ia continuar comendo? Não. Então, toda vez que você age em direção ao desejo, o seu cérebro, que registra a ação, produz um antagonista da catecolamina e libera no seu sistema. Na verdade, é um antídoto. Libera o antídoto e o sofrimento cessa instantaneamente. Se não for suficiente, a fome o quê? Volta e você vai atrás de novo. Tá? Então, quando você enfia a mamadeira na boca da criança, ela para de chorar imediatamente, certo? Dá uma suspiradinha e algumas começam até a cantar, ficam sorrindo. Mas peraí, o leite nem chegou lá e ela já está feliz? Está. Por quê? Porque a catecolamina deixou de provocar sofrimento, porque no momento em que você enfiou o negócio na boca e ela começou a sugar, ativou o quê? O antagonista da catecolamina e ela deixou de sofrer. Vocês podem não saber esses nomes que eu estou dizendo, mas sabem do que eu estou falando. E aí, muitos pais descobrem um segredo incrível. Porque nem sempre você tem leite suficiente para amamentar, alguns têm que dar mamadeira. E quando o moleque começa a gritar, nem sempre a mamadeira está pronta. E é uma coisa terrível, você está fazendo a mamadeira enquanto ele berra. Você vai ficando nervoso, aí que se atrapalha e demora mais. Aí você descobre um truque incrível. Você enfia a chupeta na boca, ela começa a chupar e cala a boca. É ou não é? Por quê? Você ganhou tempo. Quando ela começa a chupar, lembram? Você está enganando o sistema. É como se ela estivesse fazendo alguma coisa, produz o antídoto e o sofrimento cessa. Você ganhou um tempo aí.
Mas a fome acabou? A fome acabou. Mas a necessidade de comida acabou? Não. Então a fome vai voltar. Aí vai voltar e ela vai berrar mais ainda. Mas a mamadeira está esfriando, ainda não está pronta. E agora? Vai deixar ela berrar até esfriar? Não. Dá um pouquinho de água. Chupar só não vai adiantar. Mas se ela engolir alguma coisa, engana. Aí você dá, lembra? Dá suquinho, dá não sei o quê. E aí ela cala a boca mais um tempinho, né? Vai chegar um momento que não adianta mais nada. Mas você descobriu que você pode enganar o sistema. Você pode, usando subterfúgios, produzir antagonistas da catecolamina e temporariamente cessar o sofrimento. É ou não é? E a gente usa esse artifício sistematicamente. Bom, só que os tempos foram mudando, né? E nós chegamos numa época muito moderna. Então, a mamãe tem o seu bebê e vai levar para casa e o pediatra explica. Ele vai sentir fome de 3 em 3 horas. E de 3 em 3 horas você amamenta ele. E aí acontece uma coisa engraçada. É que 2 semanas depois, você encontra os pais com aquelas olheiras fundas, né? Depauperados, assim. Por quê? Porque eles ficam de 3 em 3 horas, a criança, eles amamentando, né? E a mãe não aguenta sozinha, o pai começa a revezar, aquela coisa toda, né? Porque agora os pais têm que participar, porque se deixar só a mulher vai morrer, né? Então você começa a dividir o trabalho. E aí a sua mãe ou a sua avó chega para você, deixa esse menino dormir à noite. Não, o médico disse que tem que amamentar de 3 em 3 horas. Não, mas ele não dorme, ele chora. Deixa chorar. O quê? Eu vou deixar o meu bebê chorar de noite, sofrendo terrivelmente pela fome? Que coisa sádica. Ele está com fome, o que eu tenho que fazer? Dar comida. É isso que pais bons, modernos, fazem. E se você não fizer, vai que ele fica traumatizado. E aí começou, né? Não pode deixar traumatizado. Aí você faz isso. E aí, não, deixa dormir a noite, deixa chorar um pouco, não fica pegando lá, deixa... Não, isso é sadismo. É uma coisa ultrapassada. É uma coisa... Peraí, o pessoal mais velho que foi criado pela mãe morreu? Estão aí? Estão saudáveis? Vocês estão traumatizados? Não. Né? Nem todo mundo ficou traumatizado, né? Ok. Mas hoje, se você não der mamar de 3 horas, vai ficar traumatizado? E aí você começa a fazer isso. Mas não é só isso que você faz, né? Descobriu-se hoje que se a criança tiver muitos desejos e não puder satisfazê-los, ela vai ficar traumatizada. E aí, para não traumatizar a criança, o que é que você faz? Você dá. E aí a sua criança chega para você hoje, com 9 anos, e diz, papai, eu quero um iPhone. Por que você quer um iPhone? Todo mundo tem um iPhone. Sim, mas você não precisa de um iPhone. Mas todos têm, menos eu. Se eu não tiver um iPhone, eu vou sofrer bullying. E como você não quer que seu filho sofra bullying, que ele se sinta menosprezado ou diminuído diante dos... Você vai lá nas Casas Bahia, 24 prestações, né? Mais um dia, você compra o iPhone para ele. E com muito sacrifício, você paga um iPhone para o seu filho de 9 anos não sofrer bullying. Né? Porque todo mundo tem um iPhone. E você não quer que ele sofra, quer? Todo mundo tem esse brinquedo. Todo mundo tem isso. Todas as... E você não quer que ele se sinta menos. Não é isso? E aí você faz qualquer negócio. E no Natal ele pede um negócio muito caro, né? E você faz qualquer coisa para que ele não sofra. O que qualquer pai moderno, né, decente, faria. Não é isso?
Não é isso que os compêndios psicológicos dos anos 80 informam para os pais? O perigo dos traumas de infância. O perigo de... Ok, aí você acreditou e foi fundo. E aí o Walter Mitchell escreve esse livro. Vamos analisar. O que foi que ele descobriu? Aquelas crianças que não comeram o doce tiveram nítidas respostas neurológicas diferentes. E essas respostas neurológicas produziram um grande avanço diante das outras. Intelectual, psicológico, social e econômico, certo? Menos evasão escolar, maior rendimento, maior entrosamento, maior inteligência emocional, casamentos mais duradouros, isso é meio óbvio, né? E todo o resto. Então, com isso, eles tiveram um sucesso maior do que as demais. Por quê? Porque eles produziam maiores quantidades de dopamina. A dopamina é o neurotransmissor responsável pela cognição. O que é cognição? Conhecimento. A capacidade de reter, processar, analisar e se utilizar do conhecimento. E o conhecimento, para ser utilizado, precisa de determinados fatores neuronais do lobo frontal, que são raciocínio lógico. Então, pessoas que têm maior quantidade de dopamina são mais eficientes, mais produtivas na utilização dos seus circuitos lógicos. Ou seja, elas pensam melhor e mais racionalmente. A dopamina também é responsável pelo controle dos impulsos. Quanto maior a quantidade de dopamina você tem, maior sua capacidade de autocontrole. Porque todos nós desejamos alguma coisa, mas nem todo mundo está disposto a matar por isso, ou destruir-se, e a outras pessoas. Algumas pessoas são capazes de, por exemplo, em vez de se endividar nas Casas Bahia, juntar o dinheiro necessário e comprar à vista, ter o bem sem nenhuma dívida. Algumas pessoas pensam antes, caso ou compro uma bicicleta, acho que uma bicicleta é mais interessante no momento. Algumas pessoas pensam antes de fazer alguma coisa. As pessoas que são capazes de fazer isso são aquelas que produzem dopamina em níveis normais. E quanto maior a quantidade de dopamina que você tiver, maior autocontrole você terá. Bom, mas e o que isso tem a ver com o teste do marshmallow? O maior antagonista da dopamina são as catecolaminas. Quanto maior a quantidade de catecolamina, né, menor quantidade de dopamina. Na verdade, não é bem a catecolamina, mas o antagonista da catecolamina que impede a produção de dopamina. Traduza numa linguagem acessível. É simples. Quando você tem aquele bebezinho que começa a chorar de fome, ele está sofrendo? Sim. Muito ou pouco? Muito. Mas eu tenho que explicar uma coisa para vocês sobre recém-nascido, né? Se você pegar um recém-nascido e derrubar, ele machuca, mas não vai quebrar nada, porque ele é muito flexível. Mas se você derrubar um adulto da mesma altura, ele vai se quebrar todinho. Por quê? A resistência do recém-nascido é infinitamente maior do que no homem adulto. À medida que você envelhece, sua flexibilidade diminui, sua resistência diminui, a sua capacidade de regenerar-se diminui. Então, quando aquela avó dizia para você, deixa ele chorar, e vai atrasando a mamadeira. Ele chora, você deixa chorando um tempo, aí dá mamadeira, e vai esparçando até ele dormir a noite inteira. Lembra daquilo? Que é aquela coisa nazista que a avó dizia para você fazer, aquela coisa anticristã, aquela coisa malvada e terrorista que ela mandava você fazer com o seu bebê lindo e fofo. Pois é, quando você faz isso, um fenômeno químico acontece no cérebro. Quando ela está com fome, ela joga uma grande quantidade de
catecolamina. Só que, em vez de você enfiar automaticamente na boca a mamadeira e ela produzir o antagonista, não acontece. Então, você joga a catecolamina e ela fica lá. E você vai aumentando a exposição da criança à catecolamina. Como a criança tem uma capacidade de regeneração, uma flexibilidade grande, ela vai desenvolvendo um fenômeno biológico chamado resistência à catecolamina.